Senadora Elisiane, por favor. Senhor presidente, senhor relator, senhores colegas, secretário. Senhor secretário, eu quero fazer aqui uma pergunta, pedir aqui a atenção dos colegas. A doutora Mayra esteve em Manaus nos dias 3 e 4 de janeiro. Nessa presença dela no estado, o senhor não informou a ela da falta de oxigênio? Nessa data não havia os sinais ainda disso, não havia informação a respeito disso. Então o senhor não informou? Não informei. No dia 8, ela, portanto, envia para o estado 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Foi o senhor que solicitou esses comprimidos? Nós estávamos com estoque zerado de hidroxicloroquina, que é utilizado para lúpus, artrite, mas ela solicitou para dar seguimento à distribuição às prefeituras do estado. De lúpus e artrite, ela não solicitou, não fez atendimento para Covid. Ela não falou isso, que eu estou falando aqui, era para o tratamento de Covid, mas o que eu estou dizendo é que a hidroxicloroquina é um medicamento que nós utilizamos para outras causas, e nós estávamos com nossos estoques zerados. Ou seja, nesse momento a sua prioridade foi pedir cloroquina, é isso? Não, hidroxicloroquina, pedido para distribuição às prefeituras. A prioridade não foi essa, havia muitas prioridades nesse momento. Ou seja, o senhor não pediu oxigênio, o senhor pediu a hidroxicloroquina. Não, pedimos oxigênio sempre, eu acabei de falar. Mas o senhor pediu para ela dia 3 e dia 4, nos dias que ela estava lá? O senhor informou para ela a necessidade? Só no dia 7, senadora, que a gente soube da dificuldade logística da White Martins em trazer oxigênio. E aí nós começamos a tomar imediatamente as providências. Mas no dia 8 chega a 120 mil comprimidos, e veja bem, o senhor coloca, por exemplo, na Secretaria de Estado da Saúde, emitiu uma nota técnica no dia 30 de março, lá atrás, de 2020, fazendo a orientação acerca do uso da hidroxicloroquina, sendo que no dia 19, ou seja, 11 dias antes, a Anvisa já havia feito a apresentação da demonstração clara da ineficiência desse comprimido para o enfrentamento da Covid-19. O senhor fez isso tendo conhecimento da informação da Anvisa? Não, a nota técnica não foi elaborada por mim, eu não era secretário nessa época. Mas o senhor teve conhecimento? Da nota técnica? Sim, porque aqui mais na frente, um ano depois, basicamente, o senhor continua, na verdade, com esse mesmo atendimento, dando prioridade em relação a esse comprimido. Não, eu não dei. Na rede estadual não faz atendimento precoce, não trabalhava o uso orientava o uso da hidroxicloroquina ou cloroquina para atendimento Covid. Isso é um ato médico que cada um faz de acordo com a sua opinião. Secretário, eu queria saber aqui do senhor, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo fez uma ampla matéria acerca dos estoques de oxigênio, por exemplo, em Guarulhos, e aí faz referência a alguns volumes, 23 tanques, que estavam lá disponíveis desde o dia 9, segundo essa matéria. E aí, apenas no dia 12, e aí é bom lembrar que no dia 9 de janeiro nós já tínhamos aí uma apresentação de 54 mortes no estado do Amazonas. Mas apenas no dia 12 há o início do envio realmente desse produto, desse estoque para o estado de Manaus, aonde no dia 9 havia uma quantidade de 54 mortes e no dia 12 também ainda o mesmo número, né? Inclusive igual aqui, de 54 mortes. Só que no inquérito que foi, no ofício que foi reproduzido pelo inquérito, assinado pelo governador do estado do Amazonas, não faz referência, por exemplo, a parte destes produtos. Por exemplo, havia no estoque de lá 200 cilindros vindos oriundos, por exemplo, procedente de São Paulo, 150 de Belo Horizonte, mais 150 de Brasília. Os 200 e os 150 foram enviados. 150 aí está meio sem informação, nem
nos documentos do Ministério da Saúde, nem mesmo as informações que constam aí no inquérito acompanhado pelo Ministério Público Federal. O senhor tem informação acerca deste outro número de 150 cilindros? Por que eles não foram para o Estado ou eles chegaram no Estado em outro tempo? Essa logística de Guarulhos para Manaus era feita de Ministério da Saúde diretamente com a White Martins. Como eu falei, eles passaram a trabalhar em conjunto a partir da reunião com o ministro Pazuello. O senhor não tinha conhecimento do volume de estoque que estava em Guarulhos? O volume, o que eu sei é que havia uma ponte aérea trazendo oxigênio para Manaus. Mas o senhor não perguntava, não tinha informação do que tinha lá? Porque tudo que chegou, ele acabou no prazo de 24 horas. No dia 14, por exemplo, não tinha mais nada, porque tudo foi consumido nesse pouco espaço de tempo. O senhor não teve interesse de perguntar se ainda havia mais estoque? Nós, além de ter interesse de saber da informação, nós estávamos constantemente pedindo o apoio, porque esse tipo de produto, ele é transportado, oxigênio líquido é transportado somente em aviões não pressurizados, aviões militares. Então, sempre era o apoio pedido aí ao Ministério da Defesa e ao governo federal. Mas o senhor não... Deixa eu lhe fazer outra pergunta ainda sobre essa questão do transporte. O senhor faz referência muito bem. Quando o Ministério da Saúde rejeitou, por exemplo, o apoio dos Estados Unidos em relação à aeronave, que aí o senhor coloca muito bem, tem que ser uma aeronave própria, o senhor teve conhecimento disso, secretário? Eu soube em relação ao pedido e que o governo do Amazonas teria feito uma solicitação de apoio nessa tratativa diplomática, mas não tratei diretamente sobre esse assunto. Mas o senhor não era o secretário de Saúde? Mas era uma relação, senadora, de governo, relações exteriores com outros governos fora do país. Mas o senhor não tentou, pelo menos, ter informação, porque não resposta, veja, secretário. No dia que o governo brasileiro rejeita o apoio americano, foi exatamente no dia 26 de janeiro. No dia 26 de janeiro, nós tivemos no estado do Amazonas 192 mortes num dia. Só para o senhor ter uma ideia, de lá continuou aumentando os casos. E no dia 30 de janeiro havia 225 casos. Nós temos uma não aceitação da ajuda americana pelo governo brasileiro para atender o seu estado, no dia 26, aliás, que foi solicitado no dia 18, quando o oxigênio da Venezuela veio terrestre para o Brasil, para o atendimento do Amazonas. Depois, o governo brasileiro rejeita o apoio de um transporte, que é bom a gente lembrar, havia uma disposição de artistas no Brasil inteiro, na tentativa de encaminhar, por exemplo, cilindros para o estado do Amazonas, mas não havia logística de transporte. E nós temos a disposição do governo americano e o governo brasileiro rejeita, e a Secretaria de Saúde do Estado não tem conhecimento disso. O senhor não foi informado de fato disso. Nós fizemos todo o possível para ter essa logística de transporte. Inclusive, eu, pessoalmente, fiz uma solicitação a representante da Unicef para poder buscar esse apoio de logística. No primeiro momento, houve uma informação positiva de que teria, né? E depois o governador reiterou o pedido, mas não houve resposta a respeito disso por parte do Ministério da Saúde. Então, existe esse pedido, nós fizemos um pedido de apoio logístico para o transporte de oxigênio, a representante da Unicef Brasil, ela manda um e-mail dizendo que confirmou com a OPAS esse apoio, né, mas que foi enviado ao Ministério da Saúde para que isso seja viabilizado via Ministério da Saúde. Secretário, outra pergunta, porque eu nem consegui entender muito bem a sua resposta agora há pouco. O senhor diz o seguinte, que não faltou oxigênio no estado do Amazonas, só teria faltado nos dias 14 e 15, é isso? Eu falei que na rede estadual, nas unidades de saúde da rede estadual, há registro dessa intermitência no fornecimento nestes 2 dias. Apenas nos dias 14 e no dia 15? Nos hospitais da rede estadual. E por que nós tivemos 225 mortes no dia 30? Por que tivemos 195 mortes no dia 26? Porque nós tivemos agora há pouco a exposição de um vídeo, de vários vídeos de pessoas naquele desespero estarrecedor. A gente assiste o vídeo, secretário, a gente chora.
E a gente chora toda vez que alguém assiste em casa, porque é algo desalentador, é algo desesperador. As pessoas correndo atrás do oxigênio para atender as suas famílias numa fila. E o senhor diz na CPI que só faltou no dia 14 e no dia 15, secretário. Não, eu estou me referindo às Me unidades desculpa, mas de o senhor saúde. está tentando infantilizar essa comissão. Estou falando nas unidades de saúde da rede estadual. No mercado, as pessoas tentando comprar oxigênio, realmente, a fila por leitos existia, as pessoas estavam fora das unidades de saúde. Não tinha nos hospitais, e por que as pessoas estavam comprando? Para quê? Para levar para casa? Eu não estou conseguindo muitas entender, muitas pessoas ficaram em tratamento domiciliar e tentavam adquirir. Aquele povo inteiro na frente dos hospitais, secretário. Pelo amor de Deus. Mas havia uma superlotação, senadora. As pessoas estavam na frente do hospital, secretário, com cilindro na costa para entrar no hospital. Eu não sei se até se não quebraram a porta para entrar, no desespero, desalentador. O senhor está dizendo que não estava faltando cilindro, não estava faltando oxigênio dentro dos hospitais, Eu senador. falei que estavam... Pelo amor de Deus, senador, não subestime o nosso raciocínio, senador, secretário. O senhor está subestimando a nossa capacidade até de humanidade. Ele não sabe nada. Ele não sabe nada nem porque ele Não. Senadora, eu lamento muito o que aconteceu no estado do Amazonas. Eu me solidarizo com as mortes. Então, lamente falando a verdade, secretário. Mas estou falando porque a verdade. eu vou lhe dizer, o senhor, sabe, faz a gente trazer uma certa angústia revoltante. Sinceramente, é revoltante ouvir do senhor que não tinha, que só faltou oxigênio em 2 dias no estado do Amazonas. Do dia 6 ao dia 30, secretário, morreram 2.349 pessoas. Um pouco antes, com o anúncio da cepa, começou a aumentar os casos. O senhor falou da virada do ano, e a partir do dia 6 foi morte atrás de mortes. No meu estado, quando nós tivemos 25 pessoas, 28 pessoas, era um desespero geral. Imaginem só, 225 pessoas morrendo. E o senhor vinha aqui na CPI e simplesmente diz que não faltou oxigênio nesses demais dias. Eu quero dizer para o senhor, finalizar aqui a minha fala, e nem dá mais para perguntar, porque diante da sua resposta, nem tem mais como perguntar. Você tem um estado do Amazonas, que é aliado do governo federal. E aí você fica pensando, meu Deus, de quem é a culpa? Porque você lá tem um governador e você tem um presidente da República, que são aliados. Se são aliados, politicamente falando, todos nós aqui somos políticos. O que é que acontece? Você junta forças para você resolver o problema. Sabe, às vezes as pessoas são condenadas, sabe por quê, secretário? Às vezes nós aqui políticos, porque, olha, puxou mais para o seu estado. Há uma briga, às vezes, até nesse sentido. Fulano de tal não olhou para o restante do Brasil, porque buscou mais no governo federal apoio para o seu estado. E a gente está vendo que, no caso do estado do Amazonas, são 2 governos alinhados. Governo federal e o governo estadual. Aí você tem lá a apresentação do Tratikov, assim, num passe de mágica. Você tem lá 120 mil comprimidos de cloroquina, assim, rapidamente. E você tem falta de oxigênio. Você tem rejeição do transporte americano. Você tem simplesmente a falta de comunicação do governo estadual com o governo federal. E aí fica muito claro que a gente ouve aqui do presidente desta comissão, de que o estado do Amazonas foi utilizado como cobaia, como imunidade do rebanho. Sabe, isso é criminoso, gente. Isso é criminoso. Isso é terrível. Isso é inaceitável. Isso é desumano. É lamentável, secretário. É lamentável ouvir o que a